Abençoa tu. Olá, eu sou Charles, missionário assíduo da comunidade Sorriso de Deus. Estamos no nosso 5º seminário. Mas antes, vai lá, se inscreva no canal, dá o teu joinha e vamos continuar Passos de Fé. Hoje o tema é anjos. Que o Senhor mande seus anjos sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossos caminhos. Peça aos anjos, envia teu espírito de paz, Senhor, de amor. Meu coração tem sede de vós. Meu Criador, quem criou os anjos? O Pai eterno. Então envia os teus anjos, Senhor, para que esse seminário possa ser fonte também de alimento para nos proteger, para que possamos caminhar firmes numa fé pura, sólida e verdadeira. Manda teus anjos, Senhor. Me abençoa. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Isso. Está pedindo os anjos da guarda? Peça bem sobre sua casa, seus empreendimentos, sua vida de oração, seu casamento, seus filhos, sobre os doentes, os enfermos, sobre os pobres, sobre nossa cidade e toda a situação que nós estamos vivendo em época de quarentena. Obrigado, Senhor. Quem são os anjos? Os anjos são de natureza espiritual, criado por Deus. Lembra que eu falei para vocês das criações que Deus criou das coisas visíveis e invisíveis, céus e terra? Então, nos céus, Deus criou os anjos. São criaturas. Eles têm que ter nosso respeito, nossas orações, nossas devoções, mas não devem ser adorados. Adoração, olha só, adoração só cabe a Deus. É o que ensina as Escrituras, não é verdade? Por isso os anjos são de natureza espiritual. E é uma verdade de fé, porque a Sagrada Escritura revelou, e a tradição cristã caminha com isso ao longo dos anos, e nós temos aqui um magistério que confirma, que trabalha e desenvolve essa espiritualidade em forma de dogma. A existência dos seres espirituais não corporais da Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, como a Escritura se dirige. Quem já leu a Bíblia e já conhece o Novo Testamento sabe muito bem que Jesus, ele dá seta também em relação aos seus anjos. É uma verdade de fé, testemunho da Escritura. Olha de novo a Escritura aqui, né? Sendo objeto de fé. Testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Foi o que eu disse. Quem são os anjos? Agostinho, eu vou pegar o pensamento desse grande mestre espiritual. Anjo é mensageiro designado de cargo e de natureza. De cargo, ele é designado como mensageiro. De natureza, diz Agostinho, né? São espírito. Se perguntares pelo cargo, é um anjo. Se perguntares em questão de natureza, é um espírito. Por aquilo que é enquanto é o anjo. Por aquilo que faz. Por todo o seu ser. Os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Porque contemplam constantemente a face do Pai que estás no céu. Quem que disse isso? Eles contemplam a face do Pai que estás no céu. Foi Jesus, no Evangelho de Mateus 18, 10. São poderosos executores da palavra de Deus. Tanto é que quando o anjo Gabriel chegou diante da Virgem de Belém, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não foi uma doutrina religiosa, não foi uma síntese teológica, não era uma hermenêutica de um homem, de um profeta, de um patriarca, seja de quem for. Foi o céu, foi o mensageiro, foi um anjo que disse: Ave, cheia de graça. Ele não pode negar a palavra, a revelação que lhe é dada, porque eles são submissos e, além de serem seres livres, obedientes a Deus. É uma pena que muitos ainda não conseguem iluminar seu coração e sua mente com tamanha revelação no Verbo encarnado. Nosso Deus, objeto de fé.
enquanto criaturas, são puramente espiritual, são dotados de inteligência e de vontade, assim como eu e você, eles são livres para optar entre o bem e o mal. Só que, diferente de nós, eles já sabem da ciência, da natureza e de todas as consequências que podem gerar na natureza deles e na existência deles. Foi o que aconteceu com Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Quem é o centro dos anjos? O centro dos anjos é Cristo. Os anjos estão prostrados diante de Jesus, prestando a sua adoração. A exemplo dos anjos, eu e você temos que fazer o mesmo. Se somos crentes no Senhor Jesus Cristo, eu não tenho que ficar perdendo tempo em usar a minha fé, a minha crença em ídolos, em outras entidades que são criaturas e muitas vezes de origem de fonte malignas. A exemplo dos anjos, nós precisamos estar em constante oração de louvor, agradecendo a Deus pelo seu único Filho e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, as coisas criadas da terra, visíveis, se conectam com as coisas invisíveis pela fé. Cristo é o centro do mundo evangélico. São os anjos. Quando o Filho do Homem vier na glória com todos os seus anjos, Mateus 25, 31. São os seus, porque criados por e para ele, por Cristo, foi criado por Cristo e para ele, pois nele que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, olha as categorias, dominações aqui agora da natureza dos anjos. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. É um hino cristológico que ajuda muito no dom da fé, no crescimento. Quando você tiver a oportunidade, reze com esta passagem de Colossenses 1,16. São seus, mais ainda, porque ele os fez mensageiro, projeto de salvação. Porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Está vendo como nós estamos aqui carregados do ensinamento da palavra da Escritura? Anjos servidores, enviados para fazer o bem. Que bacana, né? Quando um anjo te acompanha, quando você está dando de comer a quem tem fome, de vestir a quem tem frio, de visitar quem está preso, de cuidar de quem está doente. Você não tem ideia o quanto os anjos se unem para que a tua fé seja ato concreto. Isso nos ajuda muito no crescimento da fé. Hoje, nesse 5º dia de seminário, eu quero deixar esta reflexão com vocês. As existências dos anjos e sua importância e sua participação com a terra, com o homem, com as coisas visíveis. Cristo nos uniu com coisas invisíveis no visível, e as invisíveis no visível, e o visível nas invisíveis, porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação. Não esqueça, vai lá, se inscreva no canal, dá um joinha, reze pela gente, compartilhe e vamos divulgar a comunidade Sorriso de Deus. E o nosso seminário de fé continua. Deus abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sorriso na alma.